a Deus. Amém. Então, Apocalipse capítulo 2, versículo 12 até o 17. 2, 12 ao 17. Terceira carta à igreja de Pérgamo. Eu quero ver se eu trago um gráfico que fala, cada era dessa, cada igreja durou um X tempo. Amém. Para depois eu poder explicar os selos, aí fica mais fácil de compreender. O anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim, tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Amém. Feche os teus olhos. Vamos falar com o autor. Altíssimo e soberano Deus e Pai, Criador dos céus e da terra e de tudo que neles há. Neste momento, Senhor, entramos em oração na sua presença, pedimos tua misericórdia, Senhor, e eu, como teu servo, me ponho aqui, Senhor, humildemente em sua presença, e peço que o Senhor venha falar, Senhor, com teus filhinhos, que o Senhor venha falar, Senhor, alimentando-os com sua palavra. Ó Deus, não deixa, Senhor, que o meu entendimento prevaleça, a minha experiência, Senhor, embora isso seja necessário para que haja um entendimento. Mas, Senhor, eu peço que o teu Espírito Santo venha, Senhor, e nos guie em toda a verdade, e nos ensine todas as coisas. Eu não entendo, não compreendo o que leio, Senhor. Apenas quero me colocar na confiança que o teu Espírito Santo vai nos guiar nesta noite, Senhor. Nos ajuda, Senhor, pois aqui estão pessoas sinceras, com corações sinceros, querendo ouvir a tua voz, Senhor, e também aqueles teus filhinhos que ouvirão através dessa gravação. Meu Deus, toma cada vida em tuas mãos, Senhor, que teus filhos tenham acesso à tua palavra, a fim de serem aperfeiçoados, até chegarem à estatura de varões perfeitos em Cristo Jesus. Eu peço isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Amém. Glória a Deus. Vamos ser bem breve. Como Deus é maravilhoso. Aleluia. Nunca vou compreender as maravilhas do Criador. Amém. Então, terceira carta. Vocês vejam bem, são 7, né? Terceira já está chegando no meio. A do meio é exatamente a quarta. Mas a terceira é como se está numa ascendente, assim. Aí chega na quarta e começa a descer. Pode ver que a primeira foi um impulso. A segunda manteve. A terceira continua. A quarta lá no topo, depois começa a descer. Até chegar em Laodiceia, que é essa coisa que Deus até vomita da boca. Amém? Então, terceira carta, a igreja de Pérgamo. E há o anjo da igreja que está em Pérgamo. Há o anjo. Quem é o anjo? Tem um anjo, um mensageiro, uma luz nesse castiçal, um anjo enviado por Deus. Mas não é o nome do homem que interessa, não é o homem que interessa, porque um anjo é um homem. Vejam lá o Jacó, quando segurou o anjo, segurou um homem. Era um homem que vinha passando num lugar que ninguém passava, então ele disse, não pode ser homem. Isso aqui está errado, só eu que vim para esse lugar, como é que esse homem está passando aqui, como se isso aqui fosse um caminho? Não, tem algo mal. Era o anjo, ele segurou o homem. Então o homem é o anjo.
Amém. Mas o anjo aqui também é o anjo do Senhor, então é o próprio Senhor Jesus Cristo no homem, mantendo a sua palavra. Vocês estão entendendo? Mantendo a palavra para que a igreja pudesse receber esse alimento. Amém. Então, e ao anjo, Deus mandou um profeta, um mensageiro, para ele nos ensinar, e outros homens também que se esforçaram, e Deus deu a revelação, porque Deus trata dessa maneira. E o terceiro o primeiro é Paulo, depois vem Irineu, e esse terceiro é o Martim. Não é Martim Lutero, Martim, não é o Martinho, é Martim. Martim. Então, como eu já falei para vocês, o primeiro foi Paulo. Paulo é um profeta. Então, é peixe. Lembra a história dos 5 pães e os 2 peixinhos? Pois é, Paulo é um profeta. A partir dali, vem agora 5 no meio. E esses 5 são os 5 pãezinhos, são reformadores. Então, mantiveram a palavra para que não escurecesse totalmente a palavra de Deus. Estão entendendo? Para que não houvesse uma escuridão total. Então tinha sempre alguém que se levantava e mantinha a palavra. No século 17, 16, ou antes até, não me lembro bem, tinha um cidadão, não sei se era Calvino o nome dele, que ele dizia assim, ele era um monge católico, ele era católico, naturalmente, e ele dizia assim, não importa o que diz os bispos, a igreja, se não diz na Bíblia, não é verdade, eu não vou cumprir, mas se estiver na Bíblia, eu vou cumprir. E era um monge, ele era um padre, um homem católico, está vendo? Por quê? Porque era a reforma, não havia a comida forte de peixe, que é a revelação que Paulo tinha, eles tinham lá em Éfeso, eles tinham essa comida forte, mas aí foi se perdendo isso, então ficou só aquelas coisas básicas, só o pão, o alimento, para não perder. Amém. Mas dessas 7 eras, Deus vem tirando um pouquinho. E o que forma? O que forma? O que formou dos 5 pães e 2 peixinhos? Alimentou a multidão e sobrou 12 cestos. O que são esses 12 cestos? Os 12 discípulos, os 12 enviados. Está vendo? E esses 12 enviados levam a quem? Jesus. Está vendo? Como é perfeita a obra de Deus. Amém. Então, vejam bem, então se leva a Jesus, leva o quê? A estatura de varão perfeito. Nós nos tornamos perfeitos nele, na palavra. Então, quanto mais você recebe da palavra, mais aperfeiçoado você se torna. Mais Jesus você está se tornando. E quem é as testemunhas? O modelo é o molde dos apóstolos. Por isso que Paulo disse, ainda que nós mesmos, um anjo descido do céu pregue um evangelho diferente que já vos temos anunciado, ou seja, que os apóstolos, os 12, se fosse diferente daquilo, que seja maldição, anátema. Está vendo? Então é tudo tão perfeito. Por que perdemos isso? Porque há um espírito religioso, altamente religioso, que engana. Porque Satanás não consegue te enganar fazendo você pecar. Você pega, você tem noção que é pecado. Você sabe que é pecado, é uma fraqueza humana. Enquanto estamos nessa carne, vamos falhar, é uma fraqueza, mas você sabe que é pecado. Não sabe? Pois é, mas na religião você está indo contra Deus e não sabe. Pensa que está fazendo a coisa certa. Quando você entra no espírito da serpente, você está indo contra Deus e não sabe. Como quando aquele homenzinho apareceu do nada lá, era um filho que saiu de casa, se foi embora, e aí de repente ficou moço, barbudo, feio, com roupa de bicho, tá? Filho de um sacerdote, podia estar muito bem, e agora vem ele do deserto, pega as pessoas e começa a batizar. Ô, machado está a raiz, olha, vocês vêm depois de mim, eu bati vocês com água, mas vem um que vai batizar vocês com fogo, esperem por ele, e assim por diante. O que o povo religioso que detinha a palavra fez? Foi lá indagar ele. Onde é que tu viu isso aí? Onde é que tu viu isso na nossa lei? Onde é que tu viu isso aí, homem? O que tu está fazendo? O que tu está seguindo? Que autoridade tu tem? Quem te deu essa ordem? Como? E ele estava com a escritura, o livro do profeta Isaías, embaixo do braço. Ali estava. Jesus disse, o que saísse a ver no deserto?
Uma cana abanada pelo vento, um pouco cria aqui, depois outro pouco cria aqui, agora já é para cá, agora já é... Não, 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 senhor, não. Ele era a voz do que clamava no deserto. Estava escrito, estava na palavra, mas a religiosidade da serpente engana. Está vendo? Como enganou Eva, enganou agora. Por que a Eva escutou a serpente? Porque era o animal mais próximo do homem, caminhava, tinha pernas, falava, era lindo. Está vendo? Como é que o diabo vai te enganar? Irmão, tem que ser aquilo que tu espera. Tem que ser aquilo que você acha certo. O que existe mais certo que religião? O que tem mais certo que religião? Me diga. Eu me lembro quando eu trabalhava, então eles botavam as coisas rigorosamente numa ordem. Então eles diziam assim, está numa ordem religiosamente em ordem. Está vendo? De tão perfeito. Então a religião é perfeita. Mas João não era perfeito. Jesus não era perfeito. Está vendo? Não tinha religião neles. Tinha verdade, tinha sangue, tinha vida. O Abel não era perfeito. Quem era perfeito? O Caim, filho da serpente. Fez o melhor altar. Fez o melhor sacrifício. E o Abel fez um sacrifício feio. Até injusto. Foi lá e pegou o bichinho que estava mamando e cortou, rasgou lá e fez aquela sangueira. Olha, que isso? O Caim deu risada na cara dele. A serpente sempre vai ter atração. Por isso Isaías disse, qual é a atração que tinha sobre ele? Não havia nada nele que nos atraísse. Não tinha. Jesus era feio, narigudo, cabelo grosso, barba feia, mal feita, aquele olho verde, aquela pele clara. Não existe para aquele povo lá nômade do deserto. Não, senhor. Dizem alguns que Jesus até tinha pele escura. Mas, tudo bem. Agora, pense isso, irmão. Aí chegam os homens que seguem a lei, que seguem a palavra de Deus, e chegam naquele homenzinho, que autoridade tu tem para isso? Mas era para eles dizer, olha aí, a voz clama no deserto, está chegando o nosso Senhor. Está chegando, o reino tem chegado. Porque a voz que clama já está aí. Não, foram lá indagar ele, queria que ele parasse. Por quê? Porque o homem se adapta à coisa boa. Ele se adapta e fica ali confortavelmente, seguro. Está vendo? É isso que nós fazemos. É isso que durante as eras, eles fizeram. Eles se adaptaram, se conformaram e foram ficando. Mas sempre Deus tinha alguém, Deus tinha Deus levantava sempre tinha uma luz. Está vendo? A lamparina sempre acesa. O castiçal sempre tinha uma estrela brilhando. Sempre tinha uma luz acesa. Nunca ele nos deixou totalmente no escuro. Porque ele prometeu, ele é o Pai das luzes. Ele prometeu, estarei convosco todos os dias. Estarei convosco todos os dias. Está vendo? Então ele nunca nos deixaria só. Amém. Aleluia. Glória a Deus. E aí o Joãozinho, um feioso, fedido, com aquela roupa fedida, molhando as pessoas, olhou para eles e eles pensaram, agora ele vai ficar com medo, porque estava nos sacerdotes das religiões hebreias, né, israelita, estavam os seus guardas palacianos e tudo, aquela pompa, e foram lá para botar medo nele, porque Satanás gosta de fazer isso, botar medo em você. Mas se você está firmado na rocha, não há nada que te abale. Isaías disse, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Está vendo? Amém? Então quando eles chegam em João e indagam João olha para eles e diz, raça de filho do diabo. Quando diz raça de víbora, está dizendo raça de serpente. Serpente é Satanás. Chamou eles de filhos do diabo. Está vendo? Quem ensinou vocês? Aonde vocês aprenderam a fugir da ira vindoura? O machado está à raiz e toda árvore que não der fruto será cortada e lançada no fogo. Quem é que ensinou vocês a fugir? Não tem escapatória! Não tem escapatória! Ou vocês entram por aqui ou vocês vão para o fogo. Era isso que João estava dizendo.
Está vendo? Amém? Mas a forma, a maneira que se apresentou não era bonita, não era perfeita. Está vendo? Pois é, continua. Deus continua agindo do mesmo modo. Ao anjo, então, Paulo Irineu Martim agora. Esse era o anjo. Não porque o nome do homem tem importância, não. Era Deus naquele homem. Era ali. A salvação nessa terceira era, estava nesse homenzinho ali. Um homenzinho, provavelmente um senhor feudal, daqueles que tinham o castelo, né? E aí as pessoas tudo na volta serviam, de uma forma quase escrava, tá? Mas ali estava a salvação. Deus botou ali, naquele homem. E agora? Quem somos nós para dizer o contrário? Amém? Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 gumes. Corta tudo. Amém? Corta tudo. 2 gumes, 2 lados. Corta tudo. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Como assim? Está falando com um anjo isso? Você está entendendo a confusão religiosa? Que as pessoas fazem essa divisão, o bem contra o mal, e aquela... Não, irmão. Não. Sabe onde é que está o diabo? Você quer saber onde é que está o espírito satânico hoje? No culto. Os piores demônios estão no culto. Não estão lá na meretriz, lá no assassino, na cadeia. Não. Aqueles lá, o diabo fez eles fazerem o que eles tinham que fazer e largou eles sozinhos para eles padecer lá. Ó. O diabo não está lá com eles. O diabo está no culto. Pregando, ensinando Bíblia ainda. Está vendo? Então, eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. O diabo estava mandando nessa época aqui. Depois eu vou mostrar melhor isso aqui nos selos para você. O diabo estava mandando aqui. Ó. Irmão, o mundo jaz no... Está vendo? Está entendendo? Amém? E retens o meu nome e não negaste a minha fé. Manteve. Qual é o nome do Senhor? A palavra. O Senhor, palavra. No princípio era o verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra. Amém? Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Onde que Satanás habita, irmão? Dentro da igreja! Dentro do que nós chamamos de sistema religioso, é ali que está o diabo. O que disse aqui? Vocês vão ler, nós vamos ler depois. Caiu a grande Babilônia, tornou-se o quê? Meu Deus, irmão, olha aí. Não é onde Satanás habita? Morada de demônios. Amém. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. Irmão, escute, Balaão, o que era Balaão? Era um profeta de Deus, Balaão? Era um profeta de Deus? O que tinha de errado? Então, ser um profeta de Deus. Sabe o que tinha, irmão? É isso que esses homens estão fazendo hoje. Vai lá e cura uma pessoa. Oh, você tem que vir para cá. Ah, quanto é que foi a cura? Tanto. Não, você tem que dar tanto para Deus te curar. Você tem que dar tanto para Deus te abençoar. Você tem que dar o teu dízimo para Deus te abençoar. Tem que dar a tua oferta. Tem que dar o teu voto para Deus te abençoar. Você está vendo? Onde está o comércio, o negócio? Esse é o espírito de Balaão. É um dom dado por Deus sendo usado por Satanás. Está vendo? Porque o diabo não dá nada para ninguém. Não, as pessoas dizem, mas foi lá e fez um pacto com o diabo e ficou milionário. Não, o diabo não dá nada para ninguém. Ele veio matar, roubar e destruir. Ele não pode fazer nada. Ele não pode dar nada. Ele não cria nada. Ele só veio matar, roubar e destruir. Só isso que ele pode fazer. Então por que a pessoa faz um pacto com o diabo ou entra nesse sistema religioso e se dá bem? Por quê? Porque, irmão, você é um ser humano, você tem a fagulha de Deus, então você é feito à imagem e semelhança do poder que te criou. Não importa se você vai na igreja ou não vai, não importa se você tem uma vida reta ou não, não importa. Sim. Tudo que importa é que você está vivo.
Você está vivo, você vive, vence o câncer, vence AIDS, vence esse vírus aí novo, você vence qualquer coisa. Por quê? Porque a fagulha da vida dada por Deus está em você. Está vendo? Mas Satanás, a antiga serpente, vem e engana, colocando você dentro de uma redoma religiosa, para você se sentir bem. Mas por que ele faz isso? Porque o homem é corruptível. Então você colocou na cabeça que está certo, 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 e você vai, daqui a pouco a tua natureza vai aparecer. A tua natureza vai aparecer. A tua humanidade vai aparecer. E aí? Como vai ser? Você vai falhar. Você vai falhar. Você vai falhar. Aí o que ele diz agora? Pois é, tu falhou. Agora tu está fora. Era isso. Esse era o objetivo dele. Era isso que ele queria, te destruir, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Está vendo? Você não consegue fazer o que eles fazem, você já está fora. Você não consegue viver a vida da forma que eles vivem, você já está fora. Isso é diabo te enganando. Amém? Glória a Deus. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, ou seja, comercializam o evangelho. É um negócio. Você não te engane, irmão. Uma igreja em cada esquina aí. Oh, que maravilha. Um homem disse para mim, lá em Montenegro, disse esses dias. Aqui em Montenegro você encontra muita academia e igreja. É o que mais tem aqui. Academia e igreja. Uma em cada esquina. E aí você pensa, uma igreja em cada esquina, que coisa boa, né? Se fosse a igreja de Jesus, se tivesse interesse de ensinar a palavra, mas não, é doutrina de Balaão, ganhar e ganhar. Está vendo? Você pega aqui pessoas que vivem de uma maneira terrível, uma maneira pia, uma maneira correta, uma maneira de medo de tudo. Até o cabelo eles cortam bem baixinho, porque é bíblico, o homem não pode ter cabelo crescido para chegar diante de Deus. As mulheres, Deus livre, nem tocam no cabelo, nem tocam nem nas pernas, não bate, Deus livre, o filho não pode evitar, Deus livre, e tantas outras coisas, né? Não é isso? Pois é, aí o cara que fundou essa igreja, a família dele vive em Miami há muitos anos, tranquilamente, com a vida regalada, como se diz, né? Tranquilos, como americanos, e são daqui do Brasil. E o dinheiro vai da onde? Para aquele pobre coitado lá, ó, que creu, que confiou. Deus respondeu para aquele pobre coitado. Porém, quem está alimentando esse sistema são as pessoas. Tem um gráfico, alguém me mandou um gráfico uma vez, de um muro muito grande, e de um lado as pessoas empilhadas, que são os fiéis das igrejas, né? As pessoas empilhadas ali, passando dificuldade, e do outro lado, os líderes, com suas mansões, suas vidas tranquilas, a família curtindo uma boa de uma praia, uma boa de uma piscina, mas as pessoas não podem fazer nada. Se isso não é um sistema diabólico, se isso não é o sistema de Balaão, então eu não sei o que é. Um outro, eu vendo uma entrevista dele, Roberto Cabrini, ele falou para esse repórter, e ele dando a entrevista, porque eu prego, não sei o que, porque na minha igreja, e a minha igreja. E aí o cara disse, tá, mas como assim a sua igreja? Não, a minha igreja é isso, aquilo outro. Tá, mas você é um pastor. Sim, sou um pastor há muitos anos. Tá aí, onde é que você vive? Em Alphaville. Alphaville é o melhor bairro de São Paulo, um dos melhores bairros do mundo, dos mais seguros que existem. Só mora rico lá. Num condomínio, a casa é uma super mansão de 3 pisos, com a sacada em toda a volta, seus carrões importados na garagem, e no sábado e domingo sai ele e a família nos seus carrões e vão até o culto, e aí faz aquela pregação, aquela coisa linda, e voltam lá para o seu paraíso.
E aí o pobre coitado que foi a pé na igreja, o pobre coitado que ganha um salário mínimo, que é fiel a Deus, está vendo? Está pagando por aquele luxo lá. Aí aquele outro que precisa de uma ajuda, eles vão lá de vez em quando, eles dão umas sacolas básicas. Foi distribuída 1000 sacolas, olha as carretas de sacola básica, é que nem essa caixa assim, ó. Eles botam uma sacolinha, uns quilinhos de coisa ali, botam numa caixinha e levam e dão para as pessoas lá. O que é isso diante dos milhões que eles recebem? Está vendo? Hipócrita. Doutrina de Balaão. Está vendo? Aqui, nessas 7 eras, a igreja é formada, a noiva, a igreja se levanta, mas quem vai e é montada até chegar à estatura de Cristo é a noiva que vai se encontrar com ele. A igreja fica aqui. Você acha que eles querem, no hora vem Senhor Jesus? Você acha? Sair de Alphaville? Morar nos melhores bairros, nos melhores lugares, com as melhores coisas. Por que eles precisam que Jesus venha? Para quê? Para quê? Não, deixa Jesus assim, deixa assim. Aí nós pregamos Jesus para as pessoas e a igreja cresce. E a obra cresce. E a obra, que obra de quem? Obra de quem? Paulo era rico? Paulo ganhou o quê? Uma mansão? O que Paulo ganhou? O que Pedro ganhou? Tiago? O que Tiago ganhou para pregar esse evangelho? O que eles ganharam? O que João ganhou? Me diga! Está vendo? Tem algo mal aí. Doutrina de Balaão, onde Satanás está sentado. Está vendo? Onde Satanás está, onde habita o diabo. Está vendo? Esse sistema religioso é onde Satanás habita. E as pessoas não acordam! São demônios ali segurando e as pessoas não conseguem sair. Por quê? Porque são demônios, é onde Satanás habita, meu irmão. Ele não vai largar você. Ele não vai largar você. Você precisa se atirar aos pés de Cristo. Que nem aquela mulher Maria Madalena. Se atirar aos pés de Cristo. Porque senão o diabo não vai te largar. Ele tem autoridade. Está vendo? Você tem que correr para Jesus. Tem que ser um esforço, irmão. O reino é tomado por esforço. Você tem que se atirar aos pés da cruz. Tá? Aleluia. O qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem do sacrifício da idolatria e se prostituíssem. Irmão, veja bem. Tropeços. O que é tropeço? Tropeços são enganos, não é? Tropeços. Fazer falhar, fazer cair, fazer errar. No quê? Na palavra. Tropeços na palavra. Você está entendendo? Inventam doutrinas, inventam sistemas. O que Jesus falou sobre as doutrinas? Preceitos de homens, doutrinas de demônios. Está vendo? Então eles criam tropeços, que é ir contra a palavra alterna. Não, irmão, isso quer dizer isso. Não, irmão, isso quer dizer isso. Mas você está vendo que não concorda com o resto da Bíblia. Não concorda. Tem que concordar com toda a Escritura, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então tem que concordar com toda a Escritura. Só uma parte não funciona. Está vendo? Então são tropeços diante dos filhos de Israel. Você é Israel espiritual, é você. Israel é príncipe de Deus. Você é Israel espiritual. Você, o principado está sobre seus ombros. Você é a noiva. Você é príncipe de Deus. Amém. Aleluia. Para que comessem do sacrifício da idolatria e se prostituíssem. Irmão, sacrifícios da idolatria. O que diz lá em Romanos? Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então o Espírito, quem é o Espírito? A pessoa espiritual, irmão. Lê a Bíblia toda hora, ora. Meu Deus, que pessoa abençoada. Não! Espírito é a palavra que te ensina. É o Espírito que te ensina a palavra. Não andar segundo a carne é você não ouvir o homem. Não importa o que diga o homem, como disse aquele homem, aquele reformador. Não importa o que diga a igreja, o que diga o homem. O que importa é o que diz a palavra. Está vendo? Isso é andar segundo o Espírito. Amém? E agora, sacrifícios da idolatria. Por que idolatria? O grande pregador, o grande missionário, o grande apóstolo, o grande bispo, o grande isso. Irmão, Paulo se cuidava tanto disso, que Paulo, quando pregava, ele
dizia, foi dito por alguém, foi dito por algum profeta. Paulo, um dos homens mais estudiosos da história de Israel, não ia saber quem tinha escrito aquilo que era Isaías, que era Jeremias. Paulo não ia saber, claro que sabia, que tinha sido Zacarias que tinha escrito, mas ele não queria criar idolatria. Por isso João diz, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Viu? Porque o ídolo, ele se coloca lá e você começa a olhar para ele. A Bíblia diz, lembrai-vos de vossos pastores que vos ensinaram a palavra, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Essa é a maneira. O homem não tem o que te dar. É a palavra de Deus nele. Se ele não tiver a palavra de Deus, corre disso, porque é cego guiando cego e você vai cair no abismo. Tá? Ambos caem no abismo. Amém? E se prostituísse como? A prostituição, irmão, é a alteração da palavra. Alteram a palavra e casam com aquilo. Que igreja boa, eu vou para tal igreja, irmão. Essa igreja aqui é boa, eu vou para essa igreja, as paredes azul, eu vou para essa igreja, as paredes são brancas, eu vou para aquela igreja porque o pastor é tão bonzinho, aquela irmã nos recebeu tão bem, não há nenhuma atração a não ser a palavra, tudo que interessa é a palavra, o resto é tropeço, é prostituição, você está vendo? E entra lá no céu, ficarão de fora quem? Os idólatras. Viu? Os idólatras e todo que os adúlteros, ou prostituem, está vendo? Não é a mesma coisa? Você está entendendo? Prostitui a palavra, não, mantenha a palavra, mantenha. Assim tens também os que seguem a doutrina dos Nicolaita, conquistar o leigo, doutrina dos Nicolaita, saem por aí evangelizando. Uma vez eu fui na casa de uma família, e aí o guri queria ir, criança, menino, eu quero ir evangelizar, você não quer evangelizar, cara, tu quer servir a Deus? Não, eu quero servir a Deus, então serve teu pai e a tua mãe, vai lá lavar a louça, vai lá limpar o pátio do teu pai lá. É isso que é evangelizar, é isso que servir a Deus. Eu quero evangelizar, irmão, eu quero entrar no evangelismo. E olha que espírito que tem nesse sistema religioso, eles pegam o jovem e mandam evangelizar. Isso é colocar o jovem na vitrine. Isso é demônio. Você está entendendo, irmão? Isso é demônio. Aquele é o líder do jovem. Esse é o líder da juventude. Esse é o superintendente da juventude. Esse é o isso, é aquilo outro. O que é isso? Demônios. Você está entendendo? Nicolaita, conquistando os leigos, as pessoas não sabem a verdade e não procuram saber a verdade, então estão sendo conquistados. Assim, tens também os que seguem a doutrina dos Nicolaitas, o que eu aborreço, conquistando os leigos. Sabe o que Jesus disse? Vocês erram, porque vocês não examinam as Escrituras. Examinai as Escrituras, que elas me testificam. E cuide a ter nelas a vida eterna. Está vendo? Aleluia. Então, Nicolaita não quer aprender, não quer ouvir a verdade, então entra nesse sistema e é conquistado, porque esse Espírito os conquista e eles não conseguem nunca deixar isso e ficarem somente com a palavra. Não dá mais. Foram conquistados. Amém? Arrepende-te, pois. Quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Isso significa julgamento. Isso significa estão fora, são cortados. Espada da minha boca, a espada da boca. É o que está acontecendo agora. A palavra está vindo e os filhos estão recebendo. Mas o que não é filho, irmão, está sendo cortado. Estão sendo cortados. Machado é lâmina. Machado é lâmina, espada é lâmina, você está entendendo? Aleluia, então espada da minha boca, palavra falada, a palavra vem, está cortando, e agora, farão o que com isso? Aleluia, agora, há uma advertência, eu vou encerrar aqui, porque eu não levar muito tempo com os irmãos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito
diz as igrejas, não o que o homem fala, não o que o grande estudioso, o grande teólogo, o grande pastor, o grande missionário, o grande bispo, o grande apóstolo, o grande isso, aquilo outro. Não! É o que o Espírito diz às igrejas. E o Espírito fala. O Espírito é vivo. É o Espírito de Deus, irmão. Deus é Espírito, está vendo? Amém? Aleluia. Ao que vencer, olha o que o Espírito diz. Espírito de quem? De Deus? Se ele tem essa autoridade de dar isso aqui, ó. Ao que vencer, darei. Então, o Espírito pode dar? Pode. Porque é o próprio Deus. Está vendo? Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido. Graças te dou, ó Pai, porque ocultaste essas coisas dos sábios entendidos e as revelaste aos pequenininhos, está vendo? Aleluia! E lá no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo, maná escondido, irmão, é isso a palavra escondida. A palavra ocultada, só revelada àqueles que se entregam de todo o coração, somente aos filhinhos. Amém? E dar-lhe-ei uma pedra branca. Aqui, isso aqui daria outra mensagem, só isso. E dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Isso aí gerou até uma doutrina de novo nome. Agora estão no novo nome, e novo nome, e novo nome, e novo nome. Agora o novo nome é o nome do profeta. Agora tem um novo nome. Está vendo? Não entenderam nada? Escute, eu vou explicar aqui bem rapidinho para você. O Senhor vai nos dar aqui, ó. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido. Você já sabe o que é o maná escondido, a revelação do Senhor Jesus Cristo, a palavra que veio para nós, amém? E vou-lhe dar, e dar-lhe-ei uma pedra branca. Pedra, irmão, pedra é a rocha, a principal pedra de esquina. Pedra é onde está firmado os teus pés, é onde você está firmado, você está inabalável, porque você está fundado na rocha. Tu és Pedro, pedra! Está vendo, Cefa? Aleluia! Glória a Deus, aleluia! E sobre esta pedra, não sobre o Pedro, sobre esta pedra, que pedra? A revelação de Deus ao homem. Está vendo? Aí está a pedrinha branca, Deus revelando sua palavra. O maná escondido é a mesma coisa. Amém? Aleluia. E na pedra um novo nome escrito. Nome é a sua identificação. Nome é o que você é. Quando diz novo nome, nova criatura. Nova criatura. Nova criatura. Você é nova criatura. Não é um nome que se pronuncia, não é um nome que se identifique, não é um nome que você conheça, é você mesmo. Você não é mais você, você é agora Senhor Jesus Cristo. Você é a palavra andando sobre a terra, está vendo? Aonde está? Amém? Aleluia. Veja a confusão que foi formada nisso. Por quê? Porque eles olham com um olhar humano, e essa palavra é uma palavra de um Deus eterno falando com seres mortais. Está vendo? Por isso que o ser mortal quer entender do modo dele. Mortal não. Essa palavra é de um Deus eterno. Você tem que olhar pela visão do Espírito dele. Ele que inspirou essa letra, essa escrita. Amém? Aleluia. E dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Irmão, quem é que conhece a tua vida? Só você mesmo. Só você sabe quem você é. Só você sabe quem você se tornou. Só você sabe quem você era antes e o que você é agora. Só você sabe. Ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Está vendo? Ninguém conhece, senão aquele que tem. Aleluia! Glória, glória, glória ao Senhor da glória. Oh, meus irmãos, eu confesso que quando eu li essa escritura, eu não tinha noção do que eu ia dizer. Já passaram 39 minutos e ainda tem mais, mas eu vou encerrar por aqui. Vejam bem como Deus é perfeito, como Ele é maravilhoso. Na quinta-feira, se Deus permitir, nós vamos ler
É a quarta carta. Essa é o topo. Aí depois a igreja começa a baixar. Começa a baixar. Está vendo? Até se tornar essa Laodiceia terrível. Amém? Que Deus nos ajude, que Deus abençoe você e ajude você a tomar uma decisão, meu irmão. Você precisa se decidir por Jesus. Você precisa decidir, porque os filhos de Deus estão voltando, os filhos de Deus estão clamando. Os filhos de Deus estão clamando por Deus. Agora, o que não é filho, irmão, está perdido. Cada vez mais enrolado com o sistema religioso. E pensa que está fazendo algo para Deus. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Amém, irmão Robson? Passa aqui para fazer o encerramento. Glória a Deus.